países de todos os continentes, exceto a Europa. Cerca de 550 mil doentes necessitam de hospitalização e 20 mil morrem em consequência da dengue. Por isso, é primordial a ação do governo, juntamente com a população, para higienizar esse mal que nos assombra. Faça a sua parte, não deixe água parada, jogue fora pneus velhos, ligue garrafas de boca para baixo e evite o acúmulo de água em jardins. Não se esqueça também de manter fechadas as tampas de caixas d'água. Essa é uma luta de todos. Vamos juntos contra a dengue. Você está ouvindo a 98,7. A partir de agora você está comigo em Guapimirim, com a JGFM e o programa JG às suas ordens. Segunda a sexta, 16 até às 19 horas. Seguimos juntos a nossa programação. De Guapimirim para o mundo através da internet. Que calor é esse? Parece que tem um sol para cada um. E você pode ligar para o nosso programa. Hoje estamos no Facebook com a nossa live. Vamos ficar mais ou menos uma meia hora. Você pode ver-nos e ouvir-nos lá no Facebook. É só você procurar Miguel Borges. Tem um versículo de capa que você pode, que fica como referencial para você. Está em Isaías, capítulo de número 55. Versículo 6, que diz o seguinte: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E você pode estar compartilhando o nosso programa. Estamos também no aplicativo. Você pode encontrar-nos na internet. O aplicativo você coloca assim: Rádio JG FM, J de Jardim, G de Guapimirim. Rádio JG FM 98,7. E aqui, você sabe, quem manda é você. Você pode pedir a sua música, oferecer para quem você quiser. Você pode trazer uma palavra, um versículo. Você pode trazer uma reclamação, um elogio, um pensamento. Enfim, o programa é seu. Ficaremos juntinhos até às 19 horas, como diz o Apolinho Washington Rodrigues, ou então que a voz do Brasil nos separe. Você pode, portanto, estar participando conosco aqui. Você está em primeiro lugar, aqui você é nota 11. Lembrando que às 16 horas e 30 minutos nós teremos as notícias. Às 16 horas e 17 horas, né? Às 17 horas e 2 minutos nós teremos uma palavra abençoada e abençoadora. Hoje com quem? Com o nosso querido e amado Júnior Santos, da Igreja Batista do Sétimo Dia, lá de Manaus, logo ali, Manaus. Um abraço para você, Júnior, querido e amado irmão, curado da coronavírus pelo poder do Senhor. Muito bem, vamos começar a nossa programação de hoje, trazendo aquelas músicas, sempre, né? Aquelas músicas antigas que você tem dificuldade em ouvi-las noutras emissoras. O ano de 1977, eu tenho certeza que Edivânia Pereira não tinha nascido em 1977 e nem Ana Paula Diógenes também não tinha nascido em 1977. Portanto, vamos ouvir Grupo Elo e o nome da música é Nova Jerusalém. Um abraço para o nosso querido e amado presbítero
Ele é o paraquedista do Altíssimo Anderson Gonçalves, da Presbiteriana de São João de Meriti, ligado na nossa programação. Lembra dessa? Um só rebanho, Grupo Elo, LP Nova Jerusalém, 1977. Você ouviu Um Minuto com Deus, com o pastor Melton. No ar.
Vencedores por Cristo do ano de 1983, lá se vão 37, farão 38 anos em outubro, a música Lancemos sobre Deus, palavra do Senhor, o apóstolo Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Está tudo bem com você? Muito obrigado pela sua audiência. Você pode participar pelo telefone, anota aí, 98058-8758. Eu falei 98058-8758. Se você estiver aqui nas imediações do Rio de Janeiro, se você estiver fora do Rio de Janeiro, você pode utilizar o DDD 21 98058-8758. Se por um acaso você estiver fora do país, como o nosso querido e amado pastor João Alfredo, que colabora conosco às sextas-feiras, lá de Tampa Bay, Flórida, Estados Unidos, você acrescenta o código 55. Então o número ficaria assim. Atenção, preste atenção para ficar guardado nas tábuas do seu coração. O código 55 e o DDD 21 e o número 98058-8758. Mais uma vez, 98058-8758. Vamos ouvir agora o coral Voz do Calvário e a Orquestra Filarmônica Messiá. Salmo de número 142 de Werner Geyer. Essa música é muito linda e eu já estou tocando para você.
São 16 horas e 18 minutos em Guapimirim, horário de Brasília. Muito obrigado pela sua audiência. Eu toquei o salmo de número 142, Werner Guerra, Coral Vozes do Calvário e Orquestra Filarmônica Messiá. Tudo bem com você? Lembrando que hoje é dia 1º de fevereiro, já estamos no segundo mês do ano. Dia 1º de fevereiro de 2021, 16 horas e 19 minutos. E nós aqui, Vivinhos da Silva, passamos por lutas, dificuldades, mas Deus permitiu chegarmos até aqui. Isso é motivo de muita alegria, de um culto por hora de agradecimento a Deus. E esse mesmo Deus, de acordo com as Sagradas Escrituras, lá de João, capítulo 14, versículo 27, Ele nos deixa uma paz. E essa paz o mundo não entende. Essa paz Ele nos dá. Paz que o mundo não dá, porque para o mundo a paz é uma bandeira branca apenas. Essa paz, diz Paulo, excede todo entendimento. Em 1980, há 40 anos, 41 anos fará, vinha o grupo Vencedores por Cristo cantando essa canção, Minha Paz Vos Dou. Vamos prestar atenção. Grupo Vencedores por Cristo, eu toquei Minha Paz Vos Dou aqui na JGFM. São 16 horas e 22 minutos, agora 16 horas e 23 minutos. Lembrando que às 16 horas e 30 minutos, daqui a 7 minutos, nós teremos as notícias. Tá tudo bem com você? Muito obrigado pela sua audiência. O Sérgio Lopes é um cantor sensacional, também compositor, bem simples ele, e ele fala direto ao coração. E essa música aqui vai para o nosso querido e amado Jorge Coelho e Célio Coelho. Eles gostam muito dessa música aqui, são irmãos. A Dor de Lázaro vai também para a nossa querida e amada irmã Nete, ligada sempre na JGFM. Um abraço para todos vocês. A Dor de Lázaro com Sérgio Lopes.
Sérgio Lopes. Sérgio Lopes, eu toquei a música chamada Dor de Lázaro aqui na JGFM. Dois pensamentos para que a gente reflita. O pecado vem disfarçado daquilo que você mais gosta. Vigie. E o outro pensamento: Cristo está mais próximo da prostituta que sabe que é pecadora do que do religioso que pensa que é santo. Muito bem, você está na JGFM 98,7 de Guapimirim para o mundo. Guapimirim, cidade da Baixada Fluminense, aliás, a última cidade da Baixada Fluminense. Você tem, junto a Guapimirim, 3 cidades serranas. Você tem Petrópolis, Teresópolis e Cachoeiras de Macacu. Do lado de Guapimirim, pela Baixada Fluminense, você tem Magé. E também fazendo divisa com Guapimirim, na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, você tem Itaboraí e São Gonçalo. E agora você tem as notícias sobre o portal da CBN, Central Brasileira de Notícias, do Sistema Globo de Rádio. As notícias de momento são as seguintes: Arthur Lira se fortalece na reta final da eleição na Câmara dos Deputados. China libera a exportação de 5,6 mil litros de insumos para o Brasil. Não vou agir com a faca no pescoço, diz Eduardo Paes sobre greve no BRT. Em entrevista, o prefeito falou da crise envolvendo o sistema e disse que o movimento tem cara de lockout. Vamos, que mais aqui? Quase 70% dos candidatos do Enem Digital não compareceram às provas. Verde que te quero verde, inspirado em Juca Kfouri, um comentarista da CBN. Inspirado, Juca Kfouri homenageia o Palmeiras. América do Sul, do extremo norte ao extremo sul, desde sábado é verde, toda verde. Lembrando que o Juca Kfouri torce para o adversário, o Corinthians. Alcolumbre abre sessão para eleger mesa diretora do Senado, dizendo que sempre defendeu a pacificação. Estabelecimentos não essenciais voltam a funcionar em Belo Horizonte. A Prefeitura do Rio pede arquivamento de pedido de licença para a construção do autódromo em Deodoro. Prefeituras de Minas Gerais podem retirar novos lotes de vacinas com o governo do estado. Que mais? Profissionais de saúde do HU de São Paulo, HU deve ser o Hospital Universitário, fazem greve por vacinação geral na unidade. Rio começa a vacinar idosos contra a Covid-19. Niterói registra problema na imunização. Escolas particulares de São Paulo também são autorizadas a reabrir. Herói na Libertadores, Breno Lopes está fora do Mundial de Clubes. Paralisação de motoristas no BRT interrompe circulação em todo o sistema. Congresso inicia ano legislativo com a eleição dos presidentes da Câmara e do Senado. Há 9 jogos do fim da temporada. Palmeiras verá maratona que pode mexer com o Brasileirão. Hoje tem jogo. Hoje tem, na Ilha do Retiro, lá em Recife, Pernambuco, às 8 horas da noite. Então vai dar tempo aqui de sair da rádio e ir lá para secar. E não posso secar o Flamengo hoje não. Hoje é bom que o Flamengo ganhe, porque aí favorece o nosso querido e amado Clube de Regatas Vasco da Gama. Então hoje tem Sport Flamengo, 8 horas da noite, porque o Sport é um time que está concorrendo com o Vasco da Gama para não cair para a segunda divisão. Que situação! O clima de velório acaba quando eles chegam. São grupo, são os integrantes do grupo Som Maior, do ano de 1978. Onde você estava em 1978? Lá se vão 42, farão 43 anos. E essa música aqui é bem animada. O clima de velório acaba. Sabe qual é o nome da música? Poder do Sangue, 1978. Muito obrigado pela sua audiência.
Como é que vai, Josileia Alves, ligadinha na gente? Um abraço para você, graça e paz, que Deus te abençoe. Sangue tem poder. Sim, a força e poder. Às 16h36 em Guapimirim, horário de Brasília. Daqui a pouquinho nós teremos a presença marcante do nosso querido e amado Júnior. Lá no Amazonas são 15h36 ou 14h36, eu estou na dúvida. Eu só sei que lá no Acre, em Rio Branco, são 16h36 e 36 segundos, onde está o nosso querido e amado irmão Paulo Andrade, sempre ouvindo a nossa programação, e ele oferecendo para sua esposa Francineide essa música daqui. Marcos Góes, vai e não peques mais.
e não peques mais. Vai, 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 e não peques mais. Consagra a tua vida nas mãos de Jesus. E não peques mais. Nas mãos de Jesus. E não peques mais. Vai, não peques mais, Marcos Góes, e você ligado na nossa programação. Um abraço para você que está ligado, muito bem ligado aqui na JGFM, os nossos queridos e amados amigos que estão aqui conosco na nossa live no Facebook. Nós temos a Edinalva Pereira, logo ali em São Paulo, no ABCD Paulista, numa cidade chamada Sebastião Pires. Deixa eu ver. Deixa eu tentar me lembrar. Não, Ribeirão Pires. Temos também a Ana Paula Diógenes. Temos o Anderson Gonçalves dos Santos. Quem mais? O Anderson Gonçalves, nosso querido amado presbítero. Nós temos o Elton Nabate, Mauri Silva, Dircilene Nascimento, Edna Silva, Jael Sena, Lúcia Rosa, Devair Tortoli, Sônia Campanhã, tudo bem com você, Sônia? Nete Vilete,
Tudo bem, Nete? Josileia está nos ouvindo? Deixa eu ver aqui qual é a cidade dela. Deixa que eu digo já. Ela está em Arraial do Cabo e que tirando onda. Nós temos o reverendo Maicon Hilbert, torcedor do Flamengo. Lembrando que hoje eu estou torcendo para o seu time, tá? Hoje o Flamengo vai ajudar o Vasco da Gama. Diana Monteiro de Souza, Benjamin Moura, Evangelista Ricardo e a Keller Scherrer. Tudo bem com você? Um abraço para o nosso querido e amado pastor reverendo Eli Salles, ele, né? Ela, Kellers e ele. Um abraço para todos vocês ligados aqui na nossa programação. Na JG, a gente vai recordar agora uma canção do ano de 1986. Eu estou na dúvida se é 86 ou 84. Não há barreiras. Álvaro Tito canta muito. Sei que as muralhas do temor hão de intimidão, eu sei. Mas põe a tua fé intercessor, que é Jesus, e as barreiras as romper. Pois não há revestido do poder.
Álvaro Tito e a linda canção Não Há Barreiras aqui na JGFM. São 16 horas 48 minutos e 50 segundos. Daqui a pouquinho conosco nosso querido e amado irmão Júnior Santos, da Igreja Batista do Sétimo Dia, logo ali em Manaus, capital do Amazonas. Ela está no hospital, ainda no setor de UTI, mas com a graça de Deus, se for do seu querer, ela estará recuperada com o poder divino. Me refiro a Amanda Vanessa. E nessa música aqui, nessa canção, ela diz o seguinte: eu cuido de ti, é o título da canção. E ela diz assim: quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto, o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes seus planos não consigo entender, mas prefiro confiar sem compreender. Eu creio em ti, eu olho para ti e espero em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti.
Gente.